Fala, povo lindo! Sejam muito bem-vindos a mais um Gospelmente Podcast. Olha só, que podcast maravilhoso. Eu tenho certeza que Deus tem falado ao seu coração. E se você ama, já vou começando aqui pedindo, se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo e comenta muito, porque hoje nós vamos ter uma conversa muito empolgante, muito interessante. E eu tenho certeza que vai ser relevante para a sua vida espiritual, profissional, para a sua história de vida. Hoje eu estou recebendo aqui um rapaz muito especial. Gostei do rapaz, hein? Um rapaz que tá... a gente já começa já aqui conquistando o convidado. Ele mora em Fortaleza, mas pelo sotaque dele, ele não é de Fortaleza. Pastor Rony Carrijo, sejam muito bem-vindos ao Gospelmente Podcast, tá bem? Obrigado, prazer estar com vocês. Sou mineiro, comedor de pão de queijo. Mas antes de falar disso, como é que cumprimenta os irmãos na igreja? É a paz do Senhor, é graça e paz, é shalom, é graça o quê? E paz do Senhor, shalom. E aí, bispo? A paz, não tem protocolo, não. A gente é bem leve. Então quer dizer que lá o povo se cumprimenta como quer. A gente... é da Batista da Lagoinha. Isso, a gente tem um protocolo de um cristão normal, né? Sempre a paz do Senhor e tal, mas não é aquela coisa engessada, né? Entendi. Principalmente que a gente não sabe o nome, né? A paz, varão, a paz, minha irmã. Aí você já... Paz, vaso. Vaso. Chega lá no púlpito, lá já começa com o quê? Um boa noite. Tem uma galera que manda uma paz do Senhor. Porque eu sou assembleiano de berço, né? Eu então, também. Assim, cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Vou cantar um hino. Peço que irmão me ajude. E vou convidar a irmã fulana para ajudar. Pronto, tem que... Sou blaiano raiz. Você é blaiano também, lá em Minas Gerais. Fui criado na Bleia. Eita, me ajudou muito. Que bênção. Me livrou de muitos males. E hoje você é pastor. Sempre começou seu ministério pastoral na Batista da Lagoinha? Sim, eu cheguei na Lagoinha em 99, me converti, batizei lá, nunca mais saí. Há 24 anos na mesma igreja. Lá em BH começou tudo, ou no interior? Em BH, aí começou a abrir congregações, né? Em Vespasiano, que é ao lado de BH, próximo ao aeroporto de Confins, abriu uma congregação. Começou com GC, que é as células. Sim. E ali eu comecei meu ministério, no GC. E aí, o que o senhor traz para a sua vida desses ensinamentos? Eu tenho certeza que você foi muito próximo da família Valadão, o pastor Márcio, que é o fundador, né, da Batista da Lagoinha. O que o senhor traz de ensinamento para a sua vida, de exemplo? Então, eu tenho 24 anos que eu sirvo em Lagoinha, né? Tive o privilégio de caminhar bem próximo do pastor Márcio como pastor regional, então fazia parte das reuniões, dos discipulados, das aberturas de igrejas, né? Abrimos várias igrejas pelo Brasil. E uma das coisas que eu aprendo com o pastor Márcio ao ver a vida dele e observar é a integridade. O pastor Márcio é um homem que nós nunca vimos um comportamento ou uma frase qualquer que fosse fora da intenção mesmo de levar o evangelho. A gente nunca viu nele olhar, fala, comportamentos que levasse a desconfiar do caráter dele, da intenção dele, mas a integridade e a paixão que ele tem por Jesus e pela igreja é algo que motiva, impressiona e nos faz amar muito mais Jesus andando perto dele. Que bênção. Todo mundo que eu pergunto sobre o pastor Márcio é sempre uma resposta unânime, assim. Quanto ele é um exemplo, quanto a fala dele envolve a gente. Mas você está em Fortaleza. Isso. Batista da Lagoinha aqui. Como é que foi essa transição? Você saiu de BH e veio para cá? Isso. Eu estava servindo na sede há muitos anos. Fui auxiliar na juventude lá com o pastor Lucinho. E aí começou esse mover de abrir igrejas, né? O pastor Márcio, dirigido por Deus, expandia a igreja, o reino. E começou a expulsar a gente da matriz. Essa galera que tá aqui acomodada na matriz, tá todo mundo sossegado. Eu tinha 2 cultos na sede, eu ajudava no culto do pastor André, eu ajudava no culto de domingo, fazia de tudo, dava aula no seminário, fazia programa de rádio, de TV. E o pastor Márcio, vai todo mundo abrir igreja. Aí eu saí, abri uma lagoinha a mais ou menos 8 quilômetros da matriz, num bairro chamado Palmeiras. 4 anos, a igreja cresceu muito, já estava com 1000 membros. E aí o pastor Márcio um dia me liga, filho, queria mandar você para Fortaleza, amém. Eu levei um susto. Falei, pastor, só pelo fato do senhor estar pedindo, meu coração já está aberto. Vou conversar com a minha mulher e nós vamos orar e dar uma resposta.
Conversei com a minha mulher que nunca pensou em sair de BH e ela simplesmente falou, vamos conhecer a cidade que eu creio que Deus vai falar conosco. Olha aí. Incrível. Aí eu trouxe ela, apresentei para ela o Meireles, o Aldeota, a Como? Praia das Dunas. Sim. E aí ela apaixonou com Fortaleza. Levou pra comer um No camarão. Guatemi também. Um shoppingzinho. O shopping daqui, o Guatemi Guatemi, é maravilhoso. maravilhoso. Não perde para nenhum outro do Brasil, não. Mas você levou ela no Mercado dos Peixes? Não. Não Ela levou? não foi lá até hoje. Só Meu eu que Deus fui. do céu. Entendi. Então você tá aguardando a surpresa, né? Mas falando sério, aí a gente veio aqui, ela entendeu de Deus, assim, que era um novo tempo. Sim. Foi muito difícil abrir mão de uma vida confortável que a gente tinha lá. Ela tinha o emprego dela, eu tinha a igreja, eu era pastor regional, eu tinha 46 igrejas debaixo do meu pastoreio. Tava tudo certo. E a gente abriu mão para vir para cá ser anônimo e começar literalmente do zero. Sem templo, sem pessoas, sem dinheiro, sem nada. E aí viemos em março, minha filha fez 1 ano, a festa de despedida nossa foi o aniversário dela. Viemos embora, eu vim na quarta, eu vim na segunda e ela veio na quarta. Eu vim primeiro para dar uma ajeitada no apartamento. Chegou aqui na quarta, tivemos um culto no domingo de manhã, já juntamos uma turminha no Colégio 7 de Setembro Centro. Na semana seguinte veio a pandemia, a pandemônio. Meu Deus. Então, deixou tudo, você deixou uma vida confortável, um status na igreja. Exatamente. Porque, assim, a Lagoinha é um palco. Muita gente é conhecida através da Lagoinha. Aí você deixa tudo lá em BH, vem pra cá, e reúne pessoas num colégio. Começamos a divulgar em rede social, uma pessoa veio, uma menina veio, aí veio uma família, e veio outra família, e começou a juntar. Crente é assim, né? Um conecta o outro, Sim, né? sim. Só um detalhe, aqui tinha uma lagoinha. Sim. E eu vim pra cá porque essa lagoinha deixou de ser lagoinha. Os pastores resolveram caminhar a vida ministério próprio. Entendi. E aí o pastor Márcio liberou ele, sem nenhum problema, e ele pediu para eu vir para recomeçar o trabalho. Então, as ovelhas que estavam lá permaneceram lá. Teve uma garota que veio e me procurou. Foi através dela que nós começamos o movimento. Ela chama Maraísa. Quer até honrar a vida dela, se ela assistir. Isso. A ovelha número 1 da nossa igreja. Foi através dela que a gente começou o movimento todo aqui. E aí foi chamando um ao outro. Como é que tá hoje? Hoje já passamos de 300 ovelhas. Que bênção. Temos lá o prédio na Aldeota, que está uma reforma quase concluída. O prédio está lindo. Te convido a ir lá. Vamos sim. A Isma, sua convidada, vai estar cantando lá. Você Olha que vai bênção. junto. E temos um seminário, que é o Seminário Teológico Carisma de BH, que trouxemos para cá uma unidade com aula presencial. E estamos formando nossos obreiros. Final do ano agora já vamos formar quase 40 alunos. E estamos expandindo por todo o Ceará. Hoje somos uma regional Ceará da Lagoinha, a qual eu sou o pastor, e temos já Lagoinhas em várias cidades do Ceará e queremos expandir por todo o estado. Já a gente vai falar mais sobre esse seminário. Eu acredito que eu conheço muita gente que passou pelo Carisma, fala Carisma mesmo, Isso. né? Carisma. E hoje são pessoas que têm um ministério muito relevante. Sim, já a gente conversa mais sobre isso, mas eu sempre chamou atenção porque chegou aqui, pandemia, trabalho começando do zero. Você tinha uma vida confortável, tinha muita gente ali do seu lado, de repente chega aqui, isolamento. O que se passa na cabeça de um pastor? Meu Deus, só de lembrar dá arrepio. Então, eu creio que Deus preparou aquele tempo para a minha vida em particular. Primeiro, foi uma escola, porque a fé empolgante para sair e viver algo novo é muito fácil. Sim. A fé perseverante para enfrentar os desafios aí que requer maturidade. Uau. E essa fé de perseverança, ela foi gerada no meio dessa pandemia. Porque eu não tinha mais uma igreja, eu não tinha mais um público, a vida financeira teve uma queda absurda, minha mulher não tinha mais emprego, uma filha de 1 ano, e a gente dentro do apartamento, sem o que fazer, sem poder sair de casa, sem relacionar com ninguém, só a gente. Então o casamento que já era bom se tornou melhor, a falta de tempo para minha filha, agora eu tive tempo para ela, isso foi muito bom, fortaleceu a família, e começar um trabalho online, célula, culto, online. Aí era aquela coisa engraçada, né? Daqui para cima arrumadinho, topete com gel, daqui abaixo bermuda e chinela havaiana. E 10 pessoas, 15 pessoas, e você perseverando. Deus deu uma palavra, Deus deu uma palavra, Deus deu uma palavra, a gente não vai recuar, a gente não vai voltar atrás.
E às vezes a vontade de chorar vinha, o desespero vinha, eu chorava escondido no banheiro debaixo do chuveiro para a mulher não ver, Meu Deus. para não entristecer a esposa. Mas quando ela percebia que eu não estava bem, ela me conhece, ela me dava ânimo. Quando eu percebi que ela não estava bem, eu dava ânimo para ela e um me ajudando o outro. E aí foi aproximadamente uns 6 a 7 meses, porque aqui foi o primeiro estado a fechar tudo. Sim, E foi um dos últimos mesmo. a abrir. Aqui foi assustador. Misericórdia. A gente tinha medo de fazer caminhada na rua e a polícia abordar a gente. Então foi um tempo muito difícil, mas eu lembro que um marco nesse período. Eu fui pregar no culto, já era o culto presencial com distanciamento, no hotel, fomos para um hotel. E aí Deus me deu uma palavra sobre a história de José, e Deus falou sobre a soberania de Deus. Deus falou muito claro comigo, eu te trouxe debaixo da minha soberania. Eu sabia que ia haver esse tempo, eu sabia que você ia ficar parado, eu sabia de tudo isso. E eu te trouxe uma semana antes. Porque se uma semana depois eu não viria. Acabei de pousar, veio a pandemia. Verdade. E aí Deus falou, te trouxe de propósito. Aquieta a alma. Aí essa palavra perseverança, soberania, me deu energia e força para continuar. O ano seguinte, Deus me deu uma outra palavra-chave que foi supremacia. E Deus disse, eu sou soberano e eu sou supremo. Então, é eu que governo a sua vida acima de qualquer outra coisa que esteja acontecendo, homens, política, dinheiro, etc. E isso me trouxe muita paz. E hoje eu estou começando a colher resultado dessa perseverança diante de um Deus supremo. Né? A igreja hoje, graças a Deus, ela já é autossuficiente, ela não depende mais de recursos de fora, que a gente tinha ajuda de Belo Horizonte, não tem mais. Sim. Hoje ela já consegue caminhar sozinha, a reforma está quase pronta, a igreja está ficando linda, já passamos de 300 ovelhas, já vários batismos, acabamos de ter um batismo agora, semana passada na praia. Que bênção. Já tenho liderança para todos os ministérios, já em nome de Jesus, ano que vem, devo consagrar uns 5 pastores. Então, assim, Deus está fazendo. É fruto dessa perseverança diante da palavra de um Deus supremo. Eu vejo essa história, assim, a gente vê que Deus preparou um tempo muito especial para a família, né? Na pandemia, a gente descobriu que é muito ruim não ter tempo, mas também somente os fortes conseguem suportar viver 24 horas com a pessoa que escolheu viver. Por exemplo, esposa, filhos. Como é para o senhor hoje entender esse tempo que foi uma preparação para que a sua família fosse referência para uma igreja aqui no Ceará? Então, eu discordo da palavra que você usou, tem que ser muito forte. Eu acho que é o contrário, tem que ser fraco. Sabe por quê? Quando a gente é fraco, a gente é forte. Porque a perspectiva cristã da vida não é a partir da minha força, é a partir da graça. E eu tenho que entender que eu sou fraco. Então eu falo que eu e minha mulher somos improváveis de estar juntos, porque o nosso temperamento é muito igual. Nós dois somos sanguíneos, sangue no olho, agitado, a gente não para, eu acho que eu tenho que ter um pouco de TDAH, a gente é muito assim. E a gente dá certo, porque a gente vai para a cruz. Se eu deixar minha carne, eu estrangulo alguém. Sou muito, assim, sanguíneo. Então a gente entendeu isso desde o começo, tivemos conversas sérias no namoro, para entender a nossa natureza e, a partir de Cristo, buscar uma disciplina, fruto do Espírito, para viver juntos. E uma decisão, nós decidimos no namoro, nós vamos dar certo. A gente vai dar a mão para nunca mais soltar, custe que custar. E a gente está fazendo 10 anos ano que vem juntos, duas filhas. E, para glória de Deus, nós nunca tivemos uma briga de levantar a voz. Já tivemos conversas duras, mas nunca tivemos uma briga de levantar a voz um para o outro. Nunca pensamos em divórcio, nunca pensamos em deixar o outro, nada. A gente vive um para o outro e para as filhas. Então, assim, é graça. Eu aconselharia qualquer casal não confiar na sua força, não confiar na sua habilidade, não ser autossuficiente, é mergulhar em Cristo. Juntos em Cristo, porque só assim um casamento vai durar. E a pandemia, ela potencializou o que era bom e potencializou o que não era bom. Com certeza. Porque agora você está junto o dia inteiro. E aí que a parceria, ela tem que ser mais forte. Com certeza. Porque senão não aguenta, briga. E tem gente que é muito chato, né? Misericórdia.
Mas você falou uma coisa muito importante. No namoro, vocês já tomaram decisões. Porque tem Diálogo, gente que... tem que ter diálogo. Tem gente que é uma pessoa no namoro, quando vira esposa é outra diferente. Que conselho você dá para alguém que tá no relacionamento e que tá para tomar uma decisão de ir para frente? Porque tem até jovem crente hoje que namora achando que vai terminar e depois ter outra pessoa. Crente namora para casar, né? Qual conselho você dá para quem tá namorando hoje? Namore, não seja rápido. Tem gente que casa com 2, 3 meses, não conhece o outro. Claro que tem gente que namora 10, 20 anos, como alguns fazem, mas namore 1 ano, 1 ano e meio, conheça bem, conheça a família, passe raiva um com o outro para ver como é o comportamento do outro, ver como que o outro reage às situações da vida, porque o casamento não muda ninguém. O casamento revela e potencializa. Então, se o namoro é romântico, se o namoro é agradável, o casamento vai fazer com que se torne ainda mais romântico, mais agradável. Mas se já é com briga, com ciúme, com confusão, cara, vai dar ruim no casamento. Vai dar ruim. Então, assim, busque a Deus, esteja debaixo da mentoria de um bom pastor para o seu namoro, um casal de referência. A gente sempre teve. Santifica o namoro, não deixa o pecado entrar, porque o pecado cega e o pecado se torna escravo um do outro. Isso é uma coisa que eu e minha mulher sempre vigiamos. Nós nunca tocamos no outro de forma indevida. Guardamos para a lua de mel. E é um detalhe que eu estava 16 anos convertido, sem nunca mais ter tido relação sexual, desde quando eu converti. E aí, quando eu casei, e aí? Não sabia fazer mais nada. Meu Deus. Virei virgem de novo. E eu tive que orar, Senhor, devolve meus talentos, meu pai. Eu não sei mais trabalhar. E Deus deu graça. E estamos juntos aí há 10 anos quase. Que bênção. 2 filhas maravilhosas. Lindas. Mas falando sobre referência, né? E uma coisa que tem acontecido ultimamente, a gente vai entrar aqui agora um tema um pouco mais pesado. Hoje o pastor da Lagoinha Global é o André Valadão. Isso. E a gente tem visto a luta que eu acredito que não só afeta apenas ele, mas toda uma igreja. Como é que tem sido para vocês enfrentar esse momento em que o povo está ameaçando até de prisão? Então, eu vejo que estamos vivendo o cumprimento da Escritura, né? A perseguição virá. Durante muito tempo a igreja achou que o anticristo era número 666 e chip e não sei o quê, quando na verdade eu acredito que a manifestação do anticristo é através de ideias, de ideologias, sistemas, e Satanás sempre trabalhou com argumentos, desde lá do céu, na queda, foi com argumentos, no Éden foi com argumentos, com Jesus no deserto foi com argumentos, e continua doutrinando pessoas com argumentos. E a Bíblia é o argumento do céu para combater o argumento do inferno. Uau. Então, quando prega a Bíblia não é uma mensagem fofinha, como alguns pregam. A Bíblia é confronto. A Bíblia tem que fazer sangrar o coração do pecador para que ele vá para a cruz, buscar graça. Então, quando você prega sobre o pecado, vai incomodar as trevas e os filhos das trevas. Então, as mensagens que o André tem pregado, eu já prego há muitos anos trabalhando com jovens. Só que eu não tenho a notoriedade que ele tem. Então, a pedrada está indo nele. Mas quantos pregadores no Brasil já pregam isso? Com certeza. Então, vai vir as perseguições. E a gente vai ter que aguentar. Porque isso faz parte da promessa do Evangelho. Bem-aventurados que são perseguidos por causa do nome do Senhor. Isso vai chegar, não tem como fugir. E temos que perseverar. Porque os sofrimentos que nos aguardam nessa terra não se comparam com a glória que há de ser revelada em Cristo Jesus. E a nossa esperança não é aqui. Nossa esperança é lá. Então é continuar pregando e viver uma vida santa para não dar motivos para nos atacar por causa do nosso pecado. Que nos ataque pela nossa pregação. Uau! E quando você vê que outras igrejas, outras denominações, outros pastores estão concordando com quem está perseguindo. Tem uma galera aí que está... não, tem que prender mesmo. Não, isso não pode falar. Não, isso aí eu acho que ele passou dos limites. Qual a sua visão sobre isso? Então, nós temos no Brasil hoje uma linha teológica liberal que é uma doutrina de homens e de demônios, né? Onde as pessoas buscam o bem-estar na terra. Só que Paulo diz que se a minha esperança em Cristo se limita a essa terra, eu sou um miserável de um homem. E essa ideia de buscar o bem-estar torna-se o homem o seu próprio Deus. Seu ventre é o seu próprio Deus. Paulo combate isso aos Filipenses.
E isso faz com que as pessoas elas neguem a mensagem, elas moldam a mensagem de acordo com o sistema que rege o mundo, para que não haja conflito. Só que Jesus ele veio e confrontou um sistema. O sistema romano inteiro foi confrontado por Jesus. E os apóstolos confrontaram e morreram por causa disso. Então eu vejo que alguns pastores são covardes, alguns são falsos pastores e alguns estão mal instruídos. E quem vai consertar isso? Só o Espírito Santo de Deus. Nosso papel não é acusá-los, é continuar pregando a verdade, mas eu acredito que é um desserviço à igreja. Porque você pode estar preenchendo galpões de pessoas que não estão conhecendo a mensagem da salvação. Para onde elas irão? Estão na igreja levantando as mãos, mas Deus olha e não tem o coração, porque não foi confrontado pelo evangelho da salvação. E hoje você achar esse equilíbrio entre uma igreja moderna, contemporânea, com uma roupagem contemporânea, sem negar a verdade do evangelho. Esse que é o desafio. E é esse equilíbrio que eu busco no meu ministério. Ter uma roupagem jovem, ter uma cara moderna, mas a mensagem tem que ser igual os puritanos pregavam, manter a essência. É um desafio. O senhor fala com muita propriedade de muitos assuntos, porque houve um preparo. O senhor deve estudar bastante. Sou muito curioso. Muito curioso. Gosto de política, acompanho pessoas de política, sou apaixonado pelo meu ministério, amo ser pastor, sou pastor de bastidor, sou pastor de ir na casa, de fazer gabinete, de chorar junto, é o que eu amo fazer. Amo mais o gabinete do que pregar. E o que isso tem influência do carisma na sua vida? Então, o carisma foi um divisor de águas. Eu voltei de Portugal em 2006. Não, 2006, E aí, em 2007, eu já estava... Você foi pastorear em Portugal, não? Ou não? Eu fui para jogar futebol. É outra história da minha vida. Eita, fui atleta. Vamos já falar disso aí. Aí eu voltei e fui para o seminário. Em 2007, eu me tornei professor de seminário. Aí as portas ministeriais abriram. Comecei a viajar ao Brasil dando aula, pregando, fora do Brasil. E tudo aconteceu no carisma. Então, eu tenho um amor, uma gratidão muito grande pelo carisma. Seminário que me ajudou muito. E, como você disse, tem vários líderes hoje no Brasil e no mundo que saíram do carisma. Isso. É a escola que a Lagoinha usa. Ninguém pode ser pastor na Lagoinha se não passar pelo carisma. Se tem algum pastor aí que não passou pelo carisma, você está em pecado, vai para o carisma. Que essa é a visão da igreja, porque é onde nós formamos o DNA da nossa igreja. E eu aconselho a fazer porque é um seminário vivo. Não é um seminário apenas histórico. Você vai ser confrontado no seu caráter pela palavra. É um seminário para moldar o crente. Para moldar o homem para ser um bom servo do Senhor. Quem decidir, através desse vídeo, fazer parte, é só para quem é da Lagoinha ou tá aberto? É livre, é aberto. Tem até o Instagram, Carisma Fortaleza, para quem é aqui de Fortaleza. Você pode entrar no Carisma Fortaleza. Presencial? Presencial. Onde estão acontecendo as aulas? Da nossa igreja, na Lagoinha, aqui no Aldeota, Lagoinha Fortaleza, na João Carvalho, 772, Aldeota. E o que se aprende lá? Fala um pouco da dinâmica do curso. É um curso? É um seminário de 2 anos. A maioria dos professores vem de Belo Horizonte, né, para aula presencial. A gente estuda a teologia não tão profunda, porque 2 anos não dá tempo, mas dá uma introdução boa em todos os temas teológicos, para te dar ferramenta para você aprofundar depois. Mas você estuda panorâmico do Velho Testamento, do Novo, a história da igreja, cristologia. Você estuda todos os temas principais da teologia para que você possa ter um embasamento e a partir daí te dá a ferramenta para você estudar. Como eu disse anteriormente, é um seminário vivo. As aulas elas não são apenas informação teológica, mas elas são confrontos teológicos, levam o cristão à mudança de vida e os testemunhos são vastos, de pessoas que entram apenas para estudar e é transformado pela palavra. Eu me lembro de uma aula que curou meu coração, até interessante isso. Eu tinha muito problema de autoestima, muito problema por causa da criação, pobreza, aquela coisa toda, deu errado no futebol, aí depressão, pensei em suicídio, muito novo, bem machucado. Teve uma aula sobre aliança de sangue, sobre o que Jesus fez por nós na cruz. E naquela aula, estudando, ninguém pôs a mão, ninguém profetizou, ninguém falou isso que eu te digo, a aula entrou e eu fui curado. Uau. Na aula. Nunca mais eu tive problema com isso. Que bênção. Deus me curou. A partir daquele dia eu me tornei bonito,
E até casei. Porque mudou aqui dentro. Então é muito vivo. Isso é só um exemplo, né? Mas quantos confrontos de caráter Deus gerou na minha vida. E por que deu errado no futebol? Então, eu acredito porque eu idolatrei o futebol e o dinheiro que poderia ganhar com o futebol. Você já começou de novinho também? Desde novo, treinei na base do Atlético Mineiro, aí comecei a rodar, aí eu fui para o Espírito Santo, joguei profissional no Capixabão, fui para Portugal, caí no conto de falso empresário, passei fome, tenho depressão, pensei em suicídio. Aí lá eu descobri meu chamado ministerial, comecei a pregar, liderar jovens, a cantar, até cantar eu cantei, olha que loucura. Nunca mais eu canto. Então você foi enganado por alguém para ir para Portugal, falso chegou empresário. Lá. Conta essa história pra gente, meu Deus, porque muita gente cai ainda. Muita gente. Isso foi quando? Nossa, tem tantos anos, eu tinha 22 anos, estou com 46, eu tenho 24 anos atrás. Eu jogava no Espírito Santo e aí encerrou meu contrato lá e meu irmão morava em Portugal, conheceu uma pessoa e disse, ele conhece pessoas do futebol, disse para você vir que vai abrir porta. Eu fui, descobri que o cara era mentiroso, era fake, não era empresário e não tinha trabalho, fui para jogar, não tinha onde treinar, então passei fome, dormi no colchão pego no lixo, roupa usava do lixo, mobília do lixo e não tinha dinheiro para nada. Depois virei semente pedreiro, comia arroz com ervilha, arroz com milho, de vez em quando tinha um frango. Aí teve uma vez lá que a marmita azedou, tinha que separar a parte azeda e comer a parte que estava azeda. Foi um deserto bravo. E fui muito humilhado, trabalhei sem receber, mas tudo isso hoje eu vejo que era Deus lapidando meu caráter. Eu era um menino metido, achava que ia ser grande jogador, que ia ficar muito rico, que ia pegar as meninas todas, e Deus tinha que quebrar isso. Eu fui criado na igreja e abandonei o Jesus por causa da bola. Deus quebrou isso lá, e lá eu tive que decidir mesmo viver uma vida para Deus, no meio disso tudo. E foi difícil abrir mão do sonho, de entregar esse sonho, mas eu lembro que o dia que eu tomei uma decisão, eu liguei pro meu pai assembleiano, nunca apoiou o futebol por causa da assembleia, né? E aí meu pai me pediu perdão por nunca ter apoiado. E aí Deus me deu uma graça de dizer para ele, pai, não se preocupe. O maior bem que o Senhor poderia dar a um filho, o Senhor me deu, que é amar Jesus. Eu sou crente por causa do testemunho do Senhor. E aí curou meu pai. E lá, nesse processo, eu entendi meu chamado. Quando eu voltei para o Brasil, a primeira coisa que eu fiz foi para o seminário. E hoje meu pai se realiza em ver meu ministério. Agora meu pai, aos 69 anos, foi consagrado a pastor. Que bênção. Na Lagoinha. Olha que bênção. Aí hoje meu irmão é pastor em Colatina, Espírito Santo, uma Lagoinha lá. Eu aqui em Fortaleza, meu pai lá em Vespasiano, ajudando, auxiliando o pastor. Por isso que às vezes a gente chora porque algo deu errado, mas a gente não entende que precisou aquilo dar errado para que tudo desse certo, né? Então assim, qual o conselho que o senhor dá hoje para alguém que talvez esteja nos assistindo e acabou de ter uma decepção, que algo deu errado? O que o senhor fala para essa pessoa? O salmista disse, né, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Na versão da Bíblia a Mensagem diz, abra-se completamente diante do Eterno, não esconda nada dele e ele fará o que for preciso. Nós temos que lembrar que Deus é soberano. A gente enxerga a nossa história em frações, né? Essa parte aqui foi boa, essa aqui foi ruim, essa aqui Deus estava, essa aqui acho que Deus não estava, mas Deus não enxerga a nossa vida assim. Deus enxerga a nossa vida na linha da eternidade. Antes da fundação do mundo, nós já existimos no Senhor. Ele nos trouxe na geração que Ele escolheu nos trazer, com um propósito específico, que nos cabe é nos humilhar diante da mão de Deus e falar, Deus, faça a tua vontade. Aí você pode perguntar, então futebol talvez não era a vontade de Deus? Eu nem digo isso, eu acho que poderia ter sido, jogar futebol ter sido a vontade de Deus, mas eu estraguei por não colocar Deus em primeiro lugar. Eu idolatrei o futebol e o dinheiro que poderia ganhar, e o status. E aí faltou a graça de Deus. Deus me tirou disso e me colocou um outro propósito que curou meu coração. Hoje eu não sinto mais falta, não me emociono mais vendo histórias. Passou, é um passado. E eu me realizo hoje servindo a Deus no ministério. Então Deus pode mudar a nossa história. E aí aquele texto de Romanos, né? Todas as coisas cooperam para o bem
Ou seja, Deus faz com que coisas boas saiam em qualquer momento da vida se a gente se curvar diante do Senhor. Alguma coisa boa ele tira dali. Os ensinamentos ficam, né? Com certeza. Mas falando de mudança, o senhor mudou de Minas Gerais para o Ceará. Você falou das coisas boas, praias e tudo mais. Mas e o choque cultural? É diferente. Muito. Muito. Como foi isso na sua família? Então, o primeiro ano a gente não teve muito choque porque ficamos em casa, pandemia. Mas depois que começamos a sair, a gente percebeu que é bem diferente. É um povo muito sofrido, né? O Nordeste é um povo muito sofrido. E que requer muito amor da nossa parte, né? Às vezes, por a gente ser de fora, alguns podem pensar, veio para tomar o lugar, veio para... Não, a gente veio para servir, né? Tanto que na minha igreja eu tenho líderes que são cearenses. Não tenho nenhum preconceito com nada disso. Para mim são todos iguais. Amo todo mundo igualmente. A minha igreja é 50% de fora, 50% da terra. Mas é um choque cultural, é um choque de estrutura de cidade. O serviço prestado é diferente. O Sudeste tem mais recurso, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, me surpreende, porque agora, por exemplo, parte da minha filha, a gente estava com muito anseio, muito medo, por ser uma cidade nova, não conhece muita coisa. O hospital aqui foi muito bom, o tratamento foi perfeito. Posteriormente, agora um mês de vida, precisou de uma cirurgia, a mesma coisa, Deus cuidou de tudo, foi perfeito, não tenho nada a reclamar do serviço que prestaram pra gente. Pelo contrário, em alguns aspectos foi até melhor do que em BH, num grande hospital, que não vou citar nome, mas num grande hospital. Então, assim, a gente vê que Deus cuida, né? Mas é uma cidade que é mais violenta, tem que tomar mais cuidados ao sair na rua. Por exemplo, aquela resenha pós-culto que a gente tem na porta da igreja, aqui não tem. Tem como. Não tem. A minha igreja eu mandei colocar uma grade, fica fechada, a gente fica ali conversando. E aqui tem muito assalto. Nós temos as cidades aqui de Maracanu e Caucaia, as mais violentas do Brasil. Tá aqui ao redor de Fortaleza. E o calor, né? Que aqui não tem inverno, né? Muito calor. Tem só chuva. Meu Deus, só chuva. O inverno aqui é chuva. Aqui é um sol para cada cearense e 2 para quem é de fora. É verdade. Não, eu sou amazonense, né? Então, assim, lá é um calor insuportável. Aqui também, aí eu fui morar em Curitiba. Achei, cara, eu já acostumei com o frio de Curitiba. Chega aqui, eu já tô todo mundo no inverno daqui sentindo frio e eu morrendo de calor. Aqui não tem inverno. Mas assim, a Fortaleza é linda, o estado do Ceará é riquíssimo em belezas naturais, praias extraordinárias. Tem tudo para se tornar um estado muito poderoso por causa do turismo. Eu fico impressionado com as praias daqui. Clima de praia o ano inteiro, né? Sim. Um pouco que atrapalha, às vezes, um pouco o vento, mas dá para ter praia. Eu estou amando estar em Fortaleza, minha família está amando estar aqui. A gente só sai daqui se Deus soprar. Nossa. Por nossa conta, a gente não sai, não. Isso é muito, muito sério de se falar, porque a gente busca muito uma mudança positiva, né? E às vezes a gente muda porque eu quero, não porque Deus quer nos levar, né? Mas se um dia fosse sair daqui, o que tem no seu coração? O que queima no seu coração? Há um tempo atrás eu disse para minha esposa assim: amor, eu só saio daqui se Deus nos levar para fora do Brasil. Eu já recebi muita palavra de Deus sobre ir embora do Brasil, Deus me enviar para as nações e tal. A gente não sabe o futuro, né? Mas eu não me vejo hoje no Brasil em outra cidade. Nem voltar para BH. Nem voltar para Minas eu não me vejo mais. Ou é daqui para frente ou é aqui. Entendi. É o que eu vejo hoje. Eu não vejo mais eu em outra cidade do Brasil, não. Então, é impossível você não amar o Ceará, não amar Fortaleza. Sua igreja está aqui hoje, a Batista da Lagoinha Fortaleza. Então, convide o povo para visitar, para conhecer. O que chega lá, o que vai encontrar? Então, pessoal, nós temos culto na terça-feira, 19h30, no domingo, 10 da manhã e 18 horas. Você está convidado a conhecer, namorar e, quem sabe, casar com a gente. Você vai amar a nossa igreja, nós somos muito zelosos com a palavra, somos muito zelosos com as canções que cantamos, buscamos sempre colocar Cristo no centro. É um ambiente onde as pessoas são acolhidas com muito amor e carinho e estamos aqui para servir a cidade. Então, se você é de Fortaleza e procura uma igreja, a nossa porta está aberta, nosso coração está aberto e a gente quer pastorear você de perto e na sua casa tomar um café com você. Esse é o nosso perfil.
Mas é parede preta, é parede branca, é parede o quê? É meio a meio. Para evitar problema, o palco é preto, o teto é preto, as laterais são cinza. É branco gelo, Entendi. né? Quando chegar lá, você vai se sentir muito bem. Se você não gosta do preto, você olha pro lado. O lado é cinza. Tá tudo certo. O povo tem muito preconceito com parede preta? Parece que tá caindo um pouco. Tá caindo, né? Mas não tem nada a ver, gente. É questão de estética, até pra filmagem. Fica muito melhor. Muito melhor. Aqui, ó, tamo de preto, emagrece a gente. Ó aí, ó. Beleza. Né? Minha barriga não deu muito certo, não. Hoje, O fundo preto melhora, não aparece defeitos da parede, melhora a iluminação pra foto. Tanto preto, ou amarelo, ou azul, tanto faz, gente. Isso é tão pequeno. O que importa é o que está sendo falado no altar. É isso que importa. É isso aí. Gente, eu conversei aqui com o pastor Rony Carrijo. Você tem algum outro recado para deixar? Sim. Instagram da Lagoinha Fortaleza, entra aí. Qualquer informação nos chame. O Seminário Carisma tem lá o Carisma Fortaleza, também nos chame lá no Instagram. E tem também a regional.lagoinha Ceará, que é a regional do estado todo, onde temos várias lagoinhas hoje. Temos no Caucaia, no Eusébio, no Aquiraz, Tianguá, Ideal, Iguatu, que está começando, Juazeiro do Norte já tem uma igreja, Tarrafas também está começando uma igreja. Acho que eu não esqueci nenhuma, não. Se eu esqueci, me perdoe. Mas está lá no regional.lagoinha Ceará. Entra no Instagram, que você vai saber que Lagoinha está chegando em todo lugar. E vai chegar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ó, e se você também quer mais informações, a gente vai deixar aqui embaixo nos links o Instagram da Lagoinha Fortaleza. Meu telefone, pode colocar. Pode colocar o telefone também. Vou colocar o telefone também. Mas o importante, tem alguma dúvida, quer conhecer? Chama o Gospelmente, eu respondo todo mundo lá. Ah, quero conhecer, como é que eu faço? Eu vou passar o Instagram da Lagoinha, passo o Instagram do pastor, que seu Instagram também é isso. @Rony Carrijo. Rony Carrijo. Vai aparecer aqui na tela também o Instagram do pastor. Então, deixo aqui o recado para você, o conselho para você, você que está se sentindo, às vezes, não quero saber mais de igreja, conheça a Batista da Lagoinha em Fortaleza e com certeza você vai ser muito bem acolhido, muito bem recebido. Pastor, muito obrigado por essa conversa. Foi um prazer. O homem que foi jogador de futebol, hoje é pastor. Que bênção. A vida dá Conhecer voltas. mais a sua história. Eu tenho certeza que alguém aí foi tocado pela sua história de vida. E segue os conselhos aí. Teve conselho para namoro hoje, teve de tudo nesse podcast. Deus abençoe você, continua com a gente. E ó, os irmãos um pouco chatos aí do áudio, a gente tá no meio de um evento aqui da Expo Evangélica aqui no Ceará. Foi o encontro perfeito aqui para encontrar o pastor Rony para gravar esse podcast com ele. Então nos perdoe se às vezes aí não dá para entender direito, mas cara, o tratamento de áudio da Mega Studios nesse podcast, pastor Rony já conhece aqui a nossa produção, né? Já conheço o seu mestre ali, o Emerson, lá de Goiânia. Eu plantei a Lagoinha Goiânia e ele estava lá no início com a esposa dele. Que bênção. A esposa dele que é cantora. Isso. Vamos ter também aqui no podcast. Uma bênção demais. Então, ó, qualquer reclamação, chama Mega Studio. Você vai conhecer, vai ver que são excelentes demais. Agradecemos você pela sua audiência. Não esquece de se inscrever, deixa o like, comenta bastante. E segue também Lagoinha Fortaleza e o pastor Rony Carrijo. Tamo junto. Deus te abençoe. Que você seja abençoado na sua casa, onde quer que você esteja. Um abraço, tamo junto. Um abraço, gente. Deus abençoe. Show de bola.